Ora, viva, caros estudantes, cordiais saudações a todos. Professor Nota, na sua tela. A nossa aula de hoje é a 12ª classe, ondas eletromagnéticas. Estamos mesmo a começar. Se estás aí, caíste de paraquedas, estás bem-vindo, irmão. É você que eu quero. Subscreva-se logo no canal, ative o sininho das notificações, coloque like, curta o canal nos comentários para dar power humano, trazer mais informações para ti. Então, sem mais demora, vamos a isso, mano. Vamos dar a definição do que são ondas. Portanto, onda é a propagação de uma oscilação no tempo e no espaço, ou a propagação de uma perturbação. Dizer perturbação é o mesmo que falar de oscilação. E essa oscilação movimenta-se num determinado espaço e num determinado intervalo de tempo. Então, isso é que chama-se de onda. Agora, professor, eu não percebi o que é uma oscilação. Então, oscilação é o movimento de ida e volta que um corpo realiza em torno da posição de equilíbrio. Aqui estou a mostrar uma figura de um pêndulo, onde temos um corpo suspenso através deste fio e fixo neste ponto. Temos aqui um ponto fixo. Então, este corpo que está fixo através desta corda irá realizar o movimento de ida e volta. O movimento que este corpo irá realizar é este, de ida e volta, em torno desta posição fixa. Este corpo não vai ser desta posição. Então, este movimento de ida e volta que este corpo realiza é uma oscilação. Se considerarmos aqui esta posição é X, X0, que é a posição inicial, este corpo não vai observar variação de X. Então, trata-se de uma oscilação. Quando uma oscilação propaga-se, quando uma oscilação observa variação de X, desloca-se de uma posição para outra posição, então deixa de ser considerada apenas oscilação, passa a ser definida como se fosse uma onda. Exemplo, vamos considerar aqui uma corda. Temos aí uma corda. E esta corda é criada uma perturbação. Um jovem pega a corda e faz este movimento. Então, nós vamos ver que nesta corda vai ocorrer uma perturbação, né? Irá acontecer este movimento. Irá crescer, observar este movimento em torno do eixo. Então, a perturbação irá realizar um movimento para cima, depois movimento para baixo, vai para cima, para baixo, para cima, sucessivamente. Então, como nós podemos ver, esta perturbação é criada nesta posição X0, posição inicial, e ela sai daqui, vai para baixo, a mesma sai deste ponto, vai para baixo, a mesma sai daqui para lá. Então, ela vai, no movimento final, no ponto final, ela irá observar uma posição X final. Então, da posição inicial até a posição X final, ocorre aqui dx. Dx significa observou um deslocamento. Então, quando uma perturbação, uma oscilação desloca, essa trata-se de uma onda. E temos aqui este sentido de vibração, movimento de ida e volta. Ele irá realizar esse movimento oscilatório, para cima para baixo, para cima para baixo. Enquanto realiza o movimento oscilatório, mas também realiza este movimento de deslocamento em torno do eixo X. Portanto, nessa situação nós temos uma onda, devido ao movimento da vibração ou movimento da oscilação. Portanto, as ondas, quanto à natureza, elas são classificadas em dois tipos ou em duas dimensões. As ondas, quanto à natureza, elas podem ser mecânicas, e eletromagnéticas. Portanto, ondas mecânicas são todas aquelas ondas que são geradas através de meios materiais. Para que existam as ondas mecânicas, primeiro deve existir um meio material, deve haver alguma coisa para produzir essas ondas mecânicas.
Por exemplo, aqui o professor, quando esteve a definir a onda, eu falei que temos que ter aqui uma corda, criar uma perturbação numa corda. Então, esta onda foi criada numa corda e corda é um meio material. Então, as ondas que são criadas nos meios materiais são ondas mecânicas. Exemplo deles são essas ondas mesmo. Exemplo são as ondas das cordas. Podemos ter, por exemplo, uma onda sonora. Para que exista um som, deve haver primeiro um material. Por exemplo, vocês ouviram o som que eu produzi a partir das palmas de mão. Então, qual é o material que eu tenho? Eu tenho as duas mãos. As mãos são o material que produziram a onda. Então, a onda sonora é produzida através do meio material. Por isso que ela é uma onda mecânica. Então, esse é um dos exemplos. O som ou ondas sonoras são ondas mecânicas. Né? Podemos ter também ondas sonoras. São exemplos de ondas mecânicas. Ondas oceânicas ou simplesmente onda das águas. Na água, por exemplo, pode ser no oceano. O oceano produz ondas que o material é a própria água, ou mesmo uma água num rio ou uma água parada, projeta um corpo dentro da água. Você vai observar que no ponto onde caiu o objeto ou a pedra, vai nascer em volta deste ponto ondas que vão se espalhar para diversos pontos. Portanto, neste caso, a água é o meio que produziu a onda. Eu penso que perceberam, ondas mecânicas são todas aquelas ondas que precisam de um certo meio para se produzir. Ao passo que as ondas eletromagnéticas já não precisam meios como tais para serem produzidas. A definição das ondas eletromagnéticas, houve sucessões de discussões na Idade Clássica, na Antiguidade, para chegar-se à definição das ondas eletromagnéticas. Eu vou pegar a última abordagem feita por Maxwell em 1864. Maxwell diz que a onda eletromagnética é produzida através da oscilação de uma carga elétrica. Então, nós temos que ter uma carga elétrica. Temos que ter uma carga elétrica para criar uma onda eletromagnética. Então, a carga elétrica oscila. Já sabemos o que é uma oscilação. Já explicamos o que é uma oscilação. Então, a carga elétrica oscila e ao oscilar a carga elétrica, ele vai criar um campo elétrico variável. Ele cria um campo elétrico variável. E nós também, no âmbito das nossas aulas, falamos aqui que uma carga elétrica pode criar um campo elétrico variável ou pode criar um campo elétrico uniforme. Mas neste caso, para a produção das ondas eletromagnéticas, a carga elétrica oscila e gera um campo elétrico variável e gera consigo também um campo magnético variável. Ele gera dois campos. Gera campo elétrico e gera campo magnético variável perpendicular entre si. Então, esses dois campos, elétrico e magnético, por isso designa-se de onda eletromagnética, porque a oscilação da carga elétrica gera esses dois campos, campo elétrico e campo magnético, todos variáveis. Portanto, nós temos aqui um gráfico que ilustra a oscilação da onda eletromagnética. Nós temos aqui os campos que são gerados por esta carga elétrica no âmbito da sua oscilação. Temos aqui um campo elétrico que é gerado e também temos aqui um campo magnético variável e eles são perpendiculares entre si. Perpendicularidade, o que significa? Da matemática nós sabemos que duas linhas são perpendiculares quando entre
essas linhas formam um ângulo de 90 graus. Então, são perpendiculares entre si, por isso que essas ondas eletromagnéticas são chamadas de ondas, ou são classificadas como ondas transversais. São ondas transversais. O estudante não pode esquecer disso. As ondas eletromagnéticas são ondas transversais porque elas oscilam perpendicularmente entre si no sentido da vibração da onda.